Olá, que bom a gente se encontrar hoje para despertar as nossas forças. Eu sou Angélica Cunha, palestrante, treinadora em inteligência emocional e desenvolvimento humano, consultora da Rede Mundial de Oração do Papa, apostolado da oração IMEGE. Que bom a gente poder começar esse programa já abordando um dos sabotadores, porque a partir deste episódio é sobre isso que a gente vai conversar. Por quê? São coisas que nos impedem de realizar os nossos sonhos, não é? Então, os nossos objetivos. E como é que a gente faz então para desarmar essas armadilhas? Hoje a gente vai começar falando sobre o quê? Sobre crenças, a primeira sabotadora que eu vou trabalhar aqui com você. Vamos aprender como é que isso funciona e como é que a gente desarma isso no dia a dia. Dentro do contexto que a gente está abordando, crença é uma programação mental, padrões de pensamentos, a sensação de certeza sobre o que algo significa. Qual é a origem da crença? Ela está no que vivemos e ouvimos, principalmente dos 0 aos 7 anos, desde o ventre da mamãe, né? A gente ouviu de quem? De pessoas com autoridade, como os nossos pais, professores, avós, tios, etc. Ou quem nos criou. Então, as crenças, elas determinam os nossos comportamentos, resultados, escolhas e a maneira que enxergamos o mundo. As crenças, elas são como profecias autorrealizáveis. A pessoa acredita tanto que algo vai acontecer, que isso acaba acontecendo mesmo. Eu estava até conversando com uma pessoa esses dias e ela disse assim para mim, né? Ah, mas dá tudo errado para a pessoa, coitada, né? Ela fala tal coisa. Eu falei, pois é, ela fala tanto isso, que não dá certo, que toda vez é tudo tão difícil para ela, que realmente as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Por quê? Esse pensamento dela, essa crença dela é tão forte que as coisas de fato acontecem de uma maneira tão ruim para reforçar o que ela acredita. Então ela acaba produzindo isso na vida dela, sabe? E não é legal. Por quê? Porque crenças limitantes geram comportamentos desfavoráveis, autossabotagem, resultados muito abaixo do que nós gostaríamos de ter, começar um projeto e parar no meio do caminho. Então, mudar crenças é um desafio. Por quê? Porque vem de dentro para fora. Porém, a notícia boa, a neuroplasticidade, a plasticidade cerebral, ela é justamente a capacidade do nosso cérebro de trazer para outra área do cérebro novos aprendizados, novos hábitos, novas condutas, novas crenças sobre quem somos, do que somos capazes e o nosso nível de merecimento. Saber disso, gente, é ótimo, pois podemos começar a mudança a partir de agora, seguindo estes passos que eu vou falar para você. Vamos lá. Primeiro, identifique as crenças limitantes, os pensamentos que impedem você de agir. Anote esses pensamentos, essas crenças e tenha consciência delas. Angélica, por exemplo, que crença que eu posso colocar? Gente, eu tinha uma crença que eu era muito desastrada e eu reforçava muito esse comportamento. A minha mão, ela é meio lisa mesmo. Eu derrubo as coisas muito menos do que eu derrubava antes. Mas cada vez que eu derrubava qualquer coisa, cada vez que eu esbarrava em alguma coisa, gente, até escovar os dentes. Eu ia escovar os dentes, vocês não têm noção. Eu derrubava a escova na pia, se não era pia, era pasta. Se não era pasta, o tubo caía no chão. É essa lambança mesmo, eu fazia muito. Hoje eu não faço mais, mas era muito isso, sabe? Derrubar as coisas. E toda vez que eu fazia isso, eu falava, nossa, como eu sou desastrada. Nossa, como eu sou desastrada. Essa era a minha primeira frase. E é incrível que quando eu fui fazer a ressignificação das crenças, eu trouxe essa frase como uma que eu tive consciência que eu fazia sempre. Sabe o que aconteceu? Diminuí completamente. Eu parei de usar essa frase. Cada vez que eu derrubava alguma coisa, de verdade, gente, eu já tenho um humor mais acirrado, né? E eu já sou mais divertida. Quando eu derrubo, quando eu faço qualquer palhaçada dessa, eu rio de mim. Mas eu não repito mais essa frase. E eu posso te garantir que eu comecei a derrubar muito menos as coisas
E, por exemplo, não escovar os dentes, gente, de verdade, nunca mais aconteceu isso, sabe? Toda vez tem alguma coisa seguida, ou é a pasta de dente vai pro céu onde, ou a escova que cai, não tem mais, sabe? Porque eu acredito que a gente é capaz de mudar, de se ordenar, né? Segunda coisa, avalie a causa por trás dessa crença e compreenda o que faz com que você pense e haja desta maneira diante das situações. O que eu percebo também? Eu tinha uma crença, um padrão que era assim, segundo lugar, estar sempre em segundo lugar, nunca em primeiro, não é? Por que veio isso? Porque quando nasceu minha irmã mais nova, toda a atenção voltou para ela e eu era caçula. Então, antes toda a atenção que eu tinha saiu de mim, eu fiquei em segundo lugar, entendeu? E eu percebi no decorrer da minha vida que muitas vezes eu nem competia para ficar em primeiro, porque o meu lugar era o segundo, não pode aparecer, não pode fazer sucesso, não pode ser o centro das atenções. Como é que eu comecei a trabalhar isso? Não, eu mereço sim receber tal coisa, eu mereço sim competir com tal coisa, eu mereço trabalhar isso e isso em mim, sabe? Então você começa, ou então, não preciso estar tão evidente assim em determinadas coisas. Eu nem preciso disputar isso, não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Então você começa a entender de onde vem, por que vem essa crença para você. E você começa a trabalhar isso conscientemente. Terceiro, adquira ou retome o gosto por se desenvolver. Desde quando eu comecei a fazer os exercícios espirituais inacianos, eu tinha naquela época 23 anos, eu nunca mais parei. Porque os exercícios espirituais inacianos é puro autoconhecimento, não é? Quando eu comecei a participar dos treinamentos de inteligência emocional em 2016, em 2017 eu comecei a minha carreira nessa área, como segunda carreira, o que aconteceu? Eu nunca mais parei de me desenvolver. Eu sou perfeita? De modo algum. Eu caio, eu erro? Sim, mas eu levanto, entendeu? E eu nunca perco a minha vontade de querer melhorar, de querer ser um humano melhor, ser um ser humano melhor. Então, é isso que a gente tem que buscar, não é? Então eu falo para você, analise quais são suas metas, os sonhos que você tem, que você deseja alcançar. Em seguida, anote as crenças limitantes por trás das suas decisões. O que está te impedindo de ser quem você quer ser, de fazer o que você quer fazer, de ter o que você quer ter, sabe? Quarto, verificando isso, substitua a crença limitante por uma crença fortalecedora, motivacional, uma coisa boa para você. Ok, qual que era a minha crença lá atrás? Eu sou muito desastrada. Não, comecei a colocar, nossa, eu sou muito ordeira, eu sou muito organizada, eu sei fazer tudo isso direito, sabe? Então comecei a substituir e cada vez que acontecia alguma coisa que não era legal, errada, na mesma hora eu usava a frase positiva. Isso não vale nada, vale sim. Se você fizer isso por pelo menos 7 dias, 21 dias, 30 dias, uma mudança de hábito, ela começa com 21 dias. Tem gente que tem a teoria dos 21, tem gente que tem a teoria dos 30. Para você, por exemplo, começar a frequentar uma academia, tem gente que demora 6 meses para virar um hábito. Mas o que vai acontecendo? Conforme você vai trabalhando isso dentro de você, as suas sinapses neurais, você vai criando novas sinapses. Você vai mexendo na sua neuroplasticidade. O seu cérebro muda. Então, aquilo que você toma como verdade, por repetição, vai se tornando verdade para você, tá? Vai se entranhando cada vez mais em você. E você acredita naquilo. E aí a sua crença muda, tá? Procure mudar uma crença, colocar uma crença nova no seu dia a dia, né? Procure colocar essa nova crença para você ir repetindo no dia a dia, até se tornar verdade para você. Eu vou te dar um recado, daqui a pouquinho eu volto. Deixa eu falar uma coisa para você. Este programa, ele tem o apoio da campanha Amigos do Apostolado da Oração. Olha que coisa boa, participe da nossa campanha. Acesse clique.aomeg.org.br/Jesus e conheça todas as novidades do Apostolado da Oração. Eu tenho certeza que você vai querer participar. Bom,
você entendeu um pouco como é que funcionam as crenças. Já te dei dica e o exercício para você fazer no dia a dia. Agora tem um sabotador que eu quero trazer para você, que é o medo. Bora colocar o medo para correr? É isso que a gente vai fazer agora. O medo, gente, ele é um sentimento natural, é uma emoção, tá? E eu já falei em outros programas, toda emoção é boa, né? Como é que a gente usa essa emoção? São as nossas reações que vão ditar aí o processo. E o medo é um sentimento natural e indispensável para o ser humano garantir a sua o quê? Sobrevivência. Exemplo, por medo do fogo e das queimaduras que ele pode provocar, é que a gente não coloca a mão no fogão, né? Na chama acesa. No entanto, quando passa dos limites e o medo se torna constante, esse sentimento ele pode nos paralisar e limitar o nosso crescimento, tanto na área pessoal quanto na área profissional, tá? As armadilhas do medo. Medo de compromisso. E se essa for a decisão errada? E se eu tiver que fazer outra coisa? E o medo do fracasso? E se eu tentar fazer isso e não for bem? Não for bem sucedido, bem sucedida? Medo de não merecer. E se eu não for boa o suficiente, né? Sempre ficar com aquela baixa autoestima. Medo da crítica, o que os outros vão dizer sobre mim, o que os outros vão pensar de mim se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu falar não sei o quê. Então, esse medo, e se de repente eu for promovido, for lá fazer alguma coisa e não der conta? Entende? Tem gente que, e se eu começar um relacionamento e ele não der certo? Já coloco medo na frente. E se por acaso eu começar a ganhar mais, ficar financeiramente bem e eu me tornar uma pessoa orgulhosa? Olha só quanta coisa acontece. E se eu me tornar bem-sucedido, bem-sucedida e as pessoas começarem a me pedir favores? Olha isso. Vamos desarmar essas armadilhas? Primeiro, tenha um projeto. Tá? Antes de dar início à realização de um sonho, de um objetivo, o que eu vou dizer para você? De um projeto, planeje cada passo da sua caminhada, cada ação que você quer fazer. Por quê? Porque isso elimina o medo, tá? 2, tenha foco e determinação. Estabeleça de forma clara o que você deseja atingir. A determinação, ela tem origem na força desse desejo, na importância de realizar tal objetivo. Se é muito importante para você, você precisa se autodeterminar. Precisa, né, ser uma pessoa decidida a fazer. 3, controle a sua ansiedade. Aprenda a fazer exercício de respiração. A gente não sabe respirar, não sabe. Aprenda a fazer exercício de respiração. Evite pensar sobre situações que não aconteceram. E, se necessário, busque ajuda profissional. Gente, eu já falo pra vocês, 80% daquilo que a gente pensa que vai dar errado não acontece nada, quase 90%. Já foi feita uma pesquisa. A gente pensa tanta coisa negativa, tudo que pode acontecer, 90% não acontece, gente, tá? 4, dê pequenos passos, divida seu objetivo, seu sonho em etapas, e a sua mudança, e comece fazendo o possível para atingir os passos mais simples, não tem que ser nada complicado. Ao realizar essas tarefas, você faz o quê? Aumenta a sua autoconfiança. O que é autoconfiança, Angélica? Autoconfiança é você ser autoeficaz, você ter uma autoestima equilibrada e você também ter uma autoimagem equilibrada, real de você. É um passo a passo. Um dia a gente vai conversar só sobre autoconfiança aqui. 5º passo, assuma a posição de aprendiz. Lembre-se de que ninguém sabe tudo e que em cada experiência há uma lição. A gente sempre tem o que aprender. Nem tudo é uma experiência alegre, mas se deu ruim aí, se a coisa não foi boa, o que eu aprendo com isso? Essa é a pergunta de ouro. 6º passo, utilize o medo em benefício próprio. Quando você dá atenção a esse sentimento, sem superestimá-lo, você consegue detectar possíveis situações de perigo. Opa, não pode dar certo isso aqui? Como é que eu posso me prevenir? E tomar decisões mais assertivas, porque o medo serve para isso, gente. Eu tô com medo de acontecer isso. Às vezes eu falo para as pessoas assim, que eu sou mais movida a dor do que prazer. O ser humano é movido a dor e prazer. Eu sou mais movida a dor, porque eu penso, e se o resultado for ruim assim? Mas eu trabalho com a preventiva, você entendeu?
eu já trabalho pensando, se for para acontecer isso, eu vou fazer desse jeito, para já não cair nesse erro, tá? Na Bíblia, nós encontramos não temais, uma frase parecida, não tenhas medo, 365 vezes. A maioria dos medos existem apenas no campo fértil da nossa imaginação. Se Jesus falou isso pra gente tantas vezes, se Deus falou, se os profetas falaram, poxa vida, será que é por acaso que tem tudo isso de não tenhas medo, não temais na Bíblia? É claro que não. Muitas vezes nos esquecemos que toda experiência tem algo a nos ensinar, sejam elas sobre o que fazer ou o que evitar, mas todas ensinam algo. E no próximo episódio eu quero falar com você para a gente continuar conhecendo e detonando outros sabotadores. Se você aprendeu sobre o medo, eu vou te dar uma dica hoje, antes da gente terminar. Se tem algo que você tem medo hoje, eu peço que você pense no quê e você busque maneiras de como enfrentar. E não só busque a maneira de enfrentar, que você coloque isso em prática, ok? Cada medinho que a gente vai vencendo é uma etapa na vida, é um passo a mais que a gente dá em direção à realização, ao sucesso, à alegria, à felicidade, ok? Eu te espero no próximo programa. Beijo, até! Eu quero lembrar você que este programa, ele está no canal do Apostolado da Oração Brasil. Então, não se esqueça, inscreva-se no canal, clique no sininho para notificações quando tiver coisa nova, curte esse vídeo, compartilhe, vai ser uma alegria estar junto com mais pessoas que gostam de ter mensagens boas, gostam de informação, gostam de desenvolver pessoal e profissionalmente. Eu conto com você!